Que assim seja. A palestra de hoje é sobre a parábola dos talentos. Todos nós nascemos com muitos talentos. A vida já é um talento que nos é dado, uma oportunidade para crescermos, né, no amor, para evoluirmos. Então já é um talento. O corpo que a gente recebe, a nossa veste, né, material, é um talento que Deus nos dá para que a gente possa seguir na nossa jornada evolutiva e assim por diante. A nossa saúde, a nossa inteligência, a família que nós temos, os sentimentos, todos esses são talentos. E lá na Bíblia nós encontramos a parábola dos talentos. É uma parábola muito antiga, né, que o Mestre Jesus tentava explicar para as pessoas como é que as coisas funcionam. Por que que uns às vezes têm mais que os outros? Por que que quanto mais as pessoas trabalham bem, mais elas vão ter? Por que que quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai ser cobrado? E por que que as coisas acontecem dessa forma? Então ele tentou explicar de uma forma com alegoria, né? A parábola dos talentos. Ele fala de um senhor com 3 servos, com 3 trabalhadores, os quais recebem alguns talentos, ou então alguns saquinhos de dinheiro, pode ser assim dizer, do seu senhor. Primeira regra dos talentos: não desperdice os seus talentos. Tem tantas pessoas talentosas, tantos talentos que às vezes a gente tem e a gente não desenvolve, a gente não trabalha com os nossos talentos em prol dos outros. Se nós não estamos utilizando nossos talentos, em algum momento eles podem nos ser retirados. No momento que a gente passa a utilizar os nossos talentos, mais talentos nos serão concedidos. Essa é a regra bíblica, né? A parábola diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora das suas terras, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Ele diferenciou a quantidade de talentos para cada um dos seus trabalhadores. A cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então Deus também nos dá os talentos conforme as nossas capacidades. Ele não nos dá talentos que a gente também não possa, desenvolvê-los e a gente não possa usufruir. Nós temos as nossas capacidades conforme a nossa evolução. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhejou outros 5 talentos. Então aquele que mais recebeu talentos, Deus já sabia, né, naquele momento o Senhor deles já sabia que ele teria capacidade para dar conta desses 5 talentos. Tanto teve capacidade que negociou e transformou os 5 talentos em 10 talentos. Ele é um bom servo, ele multiplicou o dinheiro do seu Senhor. Aqui se fala em dinheiro, porque na época Cristo falava em parábolas para que as pessoas entendessem. Aqui a gente pode falar em qualidades, né? Da mesma sorte, o que recebera 2, gangrejou também outros 2. O que recebeu 2 conseguiu negociar e dobrar, transformou em 4 talentos. O que recebera 1, cavou o talento da terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Porque ele pensou o seguinte: bom, eu ganhei 1 talento, eu vou guardar esse talento para devolver ao meu senhor a hora que ele vier buscar. Mas não é isso que Deus quer da gente. Ele não nos entrega um talento para que a gente guarde para devolver a ele depois. Bom, eu te dei uma aptidão para trabalhar como professor, como médico, como advogado, como doméstico, enfim, não importa. Eu te dei essa aptidão, tu precisa trabalhar para que o mundo se desenvolva com a tua atividade. Afinal, o mundo é uma grande engrenagem que dele depende o trabalho de todos nós. Nós vimos num pequeno período, né, o mês passado, acho que não faz nem um mês, há 20 dias atrás, que nós tivemos uma greve, uma paralisação. Uma única categoria de profissionais se para. O que aconteceu com o Brasil? Parou. As nossas vidas pararam. A gente depende um dos outros. Assim como se a nossa categoria, cada um na sua atividade, parar, alguma outra também vai parar, porque é uma grande engrenagem que um depende do outro. Então os talentos que nos são dados, na verdade, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça espiritualmente, mas que a gente trabalhe em prol do grande karma coletivo que todos nós vivemos. Nós estamos aqui na Terra para nos ajudarmos uns com os outros. Então se eu não planto só para minha sobrevivência, né? Eu planto para vender, com esse dinheiro eu sobrevivo, sustento a minha família, mas quantas pessoas comem através do meu trabalho? Ah, eu tenho uma empresa. Bom, eu tenho uma empresa para me sustentar, para dar conforto para minha família, mas quantas pessoas diretamente sobrevivem da minha empresa
ou indiretamente do que a minha empresa movimenta. Então imaginem que todo o trabalho, do menor até o maior, tem uma importância infinita na vida das pessoas. Bom, eu trabalho de babá, o que vai ser da vida da mãe, da criança que eu cuido, se eu não puder ir trabalhar? Se de manhã eu não chegar no meu trabalho sem avisar, o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai poder trabalhar, ela não vai poder desenvolver a atividade dela, que uma outra pessoa vai estar esperando pelo resultado do trabalho dela. Então todos nós estamos muito interligados nas nossas atividades. E o talento que é dado para cada um de nós depende muito da vida do outro. Porque se todos nós tivéssemos os mesmos talentos, nós não iríamos para frente, porque faltariam outros talentos. Então cada um de nós recebe o talento de acordo com a sua capacidade para fazê-lo tramitar no mundo, mas também de acordo com a necessidade da engrenagem do planeta Terra. É isso que acontece. Mas voltando aqui aos servos, um recebeu 5, negociou, transformou em 10. O que recebeu 2, negociou, transformou em 4, dobrou. E aquele que recebeu um só, a gente já viu, ele recebeu um só, era porque ele não tinha a mesma capacidade do que receber as 5. E de fato, ao invés de ele negociar e transformar em 2, ele enterrou. O que aconteceu com esse talento? Quem é que usou esse talento? Ninguém. Ele guardou aquele talento para devolver ao senhor dele. Ninguém utilizou, não usufruiu. E aí vamos ver o que acontece com ele. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco que lhe foi fiel, sobre muito lhe colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Tu cumpriu a tua missão, tu ganhou os teus talentos, tu trabalhou, tu multiplicou os teus talentos, cumpriu a tua missão, tu evoluiu. Chegando da mesma forma que tinha 2 talentos, entregou 4, e o senhor dele disse: Tu és um bom servo, um bom trabalhador, tu cumpriu com a tua missão. Mas, chegando também o que receber um único talento, o Senhor, conhecia-te o Senhor, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Ai, por medo, por preguiça, por qualquer coisa, eu escondi esse talento e eu não multipliquei ele, mas eu estou te devolvendo ele. Mas aí o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que se tem, lhe será tirado. Está aqui uma grande regra para a nossa vida. E aqui ele está dando um exemplo material, mas nós podemos falar nisso na nossa vida materialmente, no nosso trabalho, mas nós podemos falar em questões de sentimentos, em questões de relacionamentos. As pessoas, quanto mais trabalharem para distribuir os seus talentos e para fazer com que esses talentos se desenvolvam, mais lhe será dado. Quanto mais eu fizer para a comunidade, mais eu vou ter. Quanto mais eu fizer, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou progredir. Não é verdade? Quanto eu menos quiser fazer, menos eu vou progredir. Isso é uma lei da física. E aqui a parábola explica. Bom, aquele que ganhou 10, mas ele já tinha 10. Pois é, ganha mais um, porque com esses 11 ele vai fazer 22, ele vai dobrar daqui a pouco. Aquele que ganhou 1 não adianta dar 2, porque ele vai enterrar os 2 e vai devolver só os 2. Os talentos, então, são os recursos materiais, espirituais, que o plano espiritual outorga aos homens. Tudo que nós temos hoje é uma outorga, é um empréstimo. Nada nos pertence, o nosso corpo físico não nos pertence, a nossa saúde não nos pertence, às vezes até o nosso conhecimento, a gente estuda, a gente desenvolve uma aptidão para trabalhar, mas daqui a pouco pode nos acontecer alguma coisa que a gente perde a memória, perde a aptidão e não consegue mais entregar aquela inteligência que nós tínhamos. Então tudo nos é emprestado e depois nós vamos devolver. De que forma? Bom, a ti foi dado muita inteligência. De que forma tu utilizou essa inteligência? Ou tu usou essa inteligência para ser arrogante? Tu usou essa inteligência para ganhar dinheiro de forma ilícita? Não, tu usaste a inteligência para o amor, para o bem, para o progresso, para a cura.
para inúmeras coisas, para o progresso das pessoas, para abrir uma empresa e dar trabalho para as pessoas. Ah, tu tem uma aptidão da arte. O que tu fizeste com a tua arte? Ah, não, eu fiquei com preguiça porque eu tinha que trabalhar no sábado para cantar, eu fiquei em casa. Pois é, será que numa outra vida tu vai voltar com a mesma aptidão, com a mesma voz bonita, com a mesma condição física? Talvez não, é a questão dos talentos. São apenas empréstimos, nada nos pertence de verdade. A única coisa que nos pertence de verdade é a bondade do nosso coração, é a nossa luz. Quanto mais nós trabalharmos no bem, mais luz a gente vai acumular. E isso sim nos pertence. A luz nada nos tira. Então, no momento do desencarne, em qualquer momento, a nossa luz é nossa. A nossa luz é que vai nos conduzir para os planos superiores. Os demais são apenas outorgas, são empréstimos que nos são concedidos em prol da nossa evolução. Qual a quantidade de talentos que nos é dado? A quantidade que a gente realmente necessita para a nossa evolução. Ah, mas é nos dado 5 talentos e daqui a pouco a gente demonstra que a gente tem capacidade para ter 10, porque a gente está utilizando isso de uma boa forma. Com certeza o nosso Senhor, né, vai nos entregar mais 10 e mais 20. Daqui a pouco a gente reencarnou para ter só 5, mas no momento do nosso desencarne a gente está com 100 talentos, porque a gente trabalhou para isso e com o merecimento nos é entregado os 100 talentos. Os talentos, então, simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Deus não dá qualidades, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Ninguém nasce com sorte, não tem essa, mas essa pessoa tem muita sorte. Bom, talvez ela trabalhou em muitas e muitas outras vidas e ela já conseguiu uma evolução ao ponto de encarnar com muitos talentos. Outros de nós temos que trabalhar muito ainda para conseguir talentos como alguma outra pessoa. Então, o importante é a gente se dar conta que cada um recebe o número de talentos que é capaz de administrar. E a quantidade de talentos permanecer com tão poucos ou ampliar ou duplicar depende de nós, da forma como a gente trabalha e entrega esses talentos para a nossa comunidade. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana da ilusória evidência. Imobilizam-se de medo ou do tédio até que a morte lhe reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida lhe emprestou. Nós vamos ser cobrados. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Em nome de Deus, e o que os tesouros do teu espírito será apenas aqueles que houveres amedalhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. A gente só vai levar daqui o que a gente realmente conseguiu acumular de luz, o que a gente realmente conseguiu evoluir de coração. O resto são só empréstimos, né? Temporários. O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo. Atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germe, desenvolvei-o. Todos nós temos a semente de inúmeros talentos. Nós somos capazes de fazer absolutamente tudo o que nós quisermos, mas a gente precisa ter determinação, ter disciplina, querer progredir, e aí os talentos vão ser multiplicados. E a pergunta que fica para a gente pensar durante a nossa semana é essa: qual é o seu talento? Qual é o meu talento, afinal? Com que talento eu vim? Bom, a gente tem inúmeros, né? Mas qual é a minha aptidão principal aqui no mundo? Qual é a tarefa que eu vim fazer a diferença no mundo? Eu não vim para o mundo a passeio. Essa é a pergunta que nós temos que pensar, né? Posso adquirir outros talentos? Claro que sim, todo tempo. Todo dia a gente pode estar apto a desenvolver um talento a mais. O que devo fazer com os meus talentos? Nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, né? Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Então nós temos que entregar esses talentos para a nossa sociedade para transformar o mundo um pouco melhor, utilizar esse talento em prol da minha evolução, né? Da evolução própria e da evolução dos demais. O que Deus quer de mim com os talentos que me foram dados? Essas são as perguntas que eu convido, né, que todos fiquem com ela na cabeça
para que durante essa semana a gente possa refletir quais são os nossos talentos, quantos talentos nos são entregues, se nós somos o servo dos 5 talentos, do 2, do 1, se nós vamos enterrar os nossos talentos, se nós vamos multiplicar, o que nós vamos fazer com eles. Então essa é a reflexão da noite de hoje. Convido que novamente todos